Há muito tempo atrás, na terra de Israel, uma sombra pairava sobre o povo de Deus. Os filisteus, um povo poderoso e cruel, haviam conquistado os israelitas. Os israelitas, o povo escolhido por Deus, estavam subjugados por seus inimigos. Eles clamaram a Deus por libertação, por um herói para salvá-los. Deus ouviu seus clamores. Ele tinha um plano ousado e incomum. Ele enviaria um libertador, um homem de força incrível, um farol de esperança para seu povo. O nome deste homem seria Sansão. Mas a história de Sansão não seria de simples vitórias. Seria uma história de força e fraqueza, de obediência e desobediência, de uma vida entrelaçada com o propósito de Deus. É uma história que nos fala até hoje, lembrando-nos do poder de Deus e da importância de seguir seu caminho. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa. Eles eram boas pessoas, fiéis a Deus, mas carregavam uma tristeza profunda. Eles não conseguiam ter filhos. Um dia, enquanto a esposa de Manoá estava sozinha, um anjo do Senhor apareceu para ela. "Não tenha medo", disse o anjo. "Você terá um filho. Ele não será uma criança comum. Ele será um nazireu, separado para Deus desde o nascimento." O anjo deu instruções específicas. O menino nunca deveria cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em qualquer coisa morta. Ele seria separado, dedicado a Deus, e por meio dessa dedicação, receberia uma força incrível. A criança prometida nasceu e recebeu o nome de Sansão. À medida que ele crescia, ficou claro que Deus estava com ele. O Espírito do Senhor começou a se agitar dentro dele, dando-lhe uma força extraordinária, diferente de tudo que alguém já tinha visto. Um dia, já jovem, Sansão estava caminhando para a cidade de Tímina. De repente, um leão feroz rugiu e se lançou sobre ele. Sem hesitar, Sansão agarrou o leão com suas próprias mãos e o despedaçou tão facilmente quanto se rasga um cabrito. Sansão não se gabou desse feito incrível. Ele guardou para si mesmo um testemunho do poder que operava dentro dele. Ele sabia que sua força era um presente de Deus, não destinada à glória pessoal, mas a um propósito maior. Em Timna, Sansão conheceu uma mulher filisteia. Ele foi atraído por sua beleza e quis se casar com ela. Isso, no entanto, desagradou seus pais. Eles sabiam que o povo de Deus deveria ser separado dos filisteus, não se juntar a eles em casamento. "Por que você precisa ir até os filisteus, que nem sequer adoram ao Senhor, para encontrar uma esposa?" imploraram seus pais. Mas Sansão era teimoso. Ele insistiu em se casar com a mulher filisteia. Ele não entendia que seu desejo por ela o estava afastando do plano de Deus. Este foi o início de um padrão na vida de Sansão, uma luta entre seus próprios desejos e a vontade de Deus. A caminho de Tina para o casamento, Sansão encontrou o leão novamente. Depois de matar a fera, ele continuou sua jornada. Mas algo estranho aconteceu. Quando ele passou pela carcaça do leão mais tarde, ele encontrou um enxame de abelhas que havia construído uma colmeia dentro, produzindo mel. Sansão pegou um pouco do mel e comeu. Ele também compartilhou com seus pais. Este evento gerou uma ideia para uma charada. Na festa de casamento, Sansão desafiou 30 homens filisteus com uma charada. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus tiveram dificuldades para resolver a charada. Eles ameaçaram a esposa filisteia de Sansão, exigindo que ela descobrisse a resposta. Ela, por sua vez, pressionou Sansão, usando suas lágrimas e culpa para manipulá-lo. Cego por seus sentimentos por ela, Sansão cedeu e revelou a resposta. Os filisteus, usando a resposta de Sansão, resolveram a charada. Enfurecido, Sansão se sentiu traído e humilhado. Sua raiva queimou, alimentada pela injustiça que ele sentia. Ele sabia que havia sido enganado, manipulado pelas mesmas pessoas de quem ele deveria ser separado.
Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, declarou Sansão, vocês não teriam resolvido a minha charada. Movido pela fúria, Sansão deixou Tímna e foi para Ascalão, uma cidade filisteia. Lá, ele matou 30 homens, pegando suas roupas para pagar a dívida de sua charada. Esse ato acendeu o fogo do conflito entre Sansão e os filisteus. Um conflito que se intensificaria nos anos seguintes. Os filisteus, enfurecidos pelas ações de Sansão, buscaram vingança. Eles viajaram para Judá, exigindo que Sansão fosse entregue a eles. Os homens de Judá, com medo dos filisteus, concordaram em capturar Sansão e entregá-lo. Eles amarraram Sansão com cordas fortes e o levaram aos filisteus. Vendo Sansão amarrado, os filisteus se alegraram, acreditando que finalmente haviam subjugado seu poderoso inimigo. Eles se reuniram ao seu redor, ansiosos para testemunhar sua queda. Mas Sansão tinha outros planos. Quando os filisteus se aproximaram, o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder. Com um rugido poderoso, ele arrebentou as cordas como se fossem meros fios. Então, agarrando a queixada de um jumento, ele feriu mortalmente 1000 filisteus. A fama das façanhas de Sansão se espalhou por toda parte. Ele se tornou um símbolo de esperança para os israelitas e uma fonte de medo e frustração para os filisteus. Eles sabiam que não podiam derrotá-lo em uma luta justa. Eles precisavam de uma estratégia diferente, uma maneira de explorar sua fraqueza. E Sansão tinha uma fraqueza: as mulheres. Os governantes filisteus, cientes da vulnerabilidade de Sansão, abordaram uma mulher chamada Dalila. Eles ofereceram a ela uma fortuna se ela pudesse descobrir o segredo da força incrível de Sansão. Dalila, movida pela ganância, concordou. Ela usou seus encantos para seduzir Sansão, fingindo amá-lo enquanto sutilmente buscava a fonte de sua força. Repetidas vezes, ela lhe perguntava: qual é o segredo da sua grande força? Como você pode ser amarrado e subjugado? Vez após vez, Sansão resistiu às perguntas de Dalila. Mas ela era persistente, desgastando sua resolução com seu afeto fingido e perguntas implacáveis. Finalmente, cansado de sua pressão constante e cego por seus sentimentos, Sansão revelou seu segredo. Se eu for raspado, ele confessou, minha força me deixará, e eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Com o segredo revelado, Dalila traiu Sansão. Ela mandou raspar seu cabelo enquanto ele dormia. Quando ele acordou, ele se sentiu fraco, sua força se foi. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, sua fortaleza. Cego e humilhado, Sansão foi acorrentado a pilares no templo de Dagon, o deus filisteu. Os filisteus realizaram um grande festival, zombando de Sansão e louvando seu Deus por entregar seu inimigo em suas mãos. Mas eles subestimaram Sansão e o Deus a quem ele servia. Embora fisicamente fraco, o espírito de Sansão permaneceu inabalável. Ele orou a Deus: lembra-te de mim. Fortalece-me apenas mais uma vez, ó Deus, para que eu possa com um só golpe me vingar dos filisteus pelos meus 2 olhos. Enquanto o templo ecoava com o riso dos filisteus, Sansão empurrou com toda a sua força contra os pilares. As paredes do templo desabaram, o telhado cedeu e milhares de filisteus, incluindo Sansão, morreram sob os escombros. A história de Sansão é uma tapeçaria complexa de força e fraqueza, de obediência e desobediência, de uma vida finalmente definida pela graça de Deus. Ele era um herói imperfeito, capaz de feitos extraordinários de força, mas suscetível à fraqueza humana. Embora ele tenha se desviado do caminho de Deus, finalmente, Sansão encontrou redenção em seu ato final de sacrifício. Ele reconheceu sua dependência de Deus e, em seu momento de maior fraqueza, recebeu a força
para cumprir seu destino. A história de Sansão nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aqueles com falhas e fraquezas, para realizar seus propósitos. Ela nos ensina que a verdadeira força vem de Deus e que mesmo quando tropeçamos e caímos, a graça de Deus é suficiente para nos redimir